Queridos, eu queria pedir para todos abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas um verso por enquanto, o de número 1, e depois um outro verso que eu vou pedir para o Pablo projetar depois. Vamos então a Deuteronômio, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 1. Na verdade, só o verso 1 mesmo, não é a partir não, só ele. Diz assim a Bíblia: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. É um privilégio para mim poder estar diante de pessoas que o Senhor ama tanto, pelas quais deu sua vida, a vida de seu filho. Te agradeço pelo privilégio que tenho, mas tu sabes também que é uma imensa responsabilidade. Que o Senhor me ajude, me dê o poder do Espírito Santo, me dê o poder que vem do alto. Tu sabes que eu me sinto impróprio, inadequado, incapaz, e eu só estou aqui pela tua misericórdia, porque o Senhor prometeu que me usaria e que cobriria os meus pecados com a tua graça. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use para a minha felicidade, meu deleite, mas sobretudo para a tua glória e em benefício de quem me ouve. Que o Senhor abençoe também os nossos queridos filhos que estão aqui embaixo, que as professoras e os professores que estão cuidando deles agora sejam alimentados enquanto alimentam. E assim o Senhor mantenha viva a Igreja Plena, cheia do teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem eu li um artigo do Jornal Globo, uma nota, na verdade, na coluna do Anselmo Góes, que era uma pesquisa feita pela empresa DataScript. E essa pesquisa tinha como objetivo descobrir quais são os maiores objetivos, os mais importantes objetivos do carioca. E por carioca entenda-se quem mora no estado do Rio de Janeiro, porque ser carioca hoje não é mais uma questão de nascer lá ou de ter um CEP na cidade do Rio, mas é um estado de espírito, é um marketing que a gente vai fazendo e alimentando realmente o estilo de vida do carioca. Eu estava em São Paulo mês passado com a minha esposa, entrei numa loja na Paulista para comprar uma camisa, e aí elas perguntaram: vocês são do Rio? O sotaque entrega, o X nosso. Sim, sou do Rio. Ah, eu tenho uma amiga carioca de Petrópolis. Eu falei: o quê? Carioca de Petrópolis? Não falei nada para ela, mas é um estado de espírito que está indo para o Espírito Santo, Minas Gerais, chegando em Roraima em breve. Mas a verdade é que realmente o estilo de vida do Rio de Janeiro é muito legal. Eu aprecio muito o despojamento, a leveza, e a beleza não está tanto nas pessoas, está mais na cidade, que é linda mesmo. Maltratada, mas continua linda. E lendo aquela reportagem, fiquei assim, impressionado por ver quais são os objetivos principais dos cariocas de Petrópolis e ao redor, que farão aí o rumo de muita gente. Eu vou colocar aqui um ranking, são 17 objetivos, do primeiro para o último, do mais importante para o menos importante. Vamos lá. Primeiro, com 43% das intenções, quero me alimentar melhor. Segundo, 32% dos pesquisados respondeu: quero fazer mais exercícios. Terceiro, 29%, quero economizar mais. É a conclusão que a gente chega no fim de dezembro, né? Quero concluir mais. Quarto, 18%, quero procurar um novo emprego, um emprego melhor. Quinto, com 12%, quero ter mais tempo para minha família. Sexto, com 10%, quero ter mais tempo para mim mesmo. Isso aqui foi uma surpresa porque eu achei que seria o primeiro, mas está em sexto lugar com 10%. Sétimo lugar, 10% dos votos, quero mudar de cidade. Oitavo, com 8%, quero estudar mais. Nono, com 8%, quero melhorar minha relação com a minha esposa, esposo, namorada, namorado. 10%, perdão, em décimo lugar, com 8%, quero largar o cigarro, beber menos álcool. Em 11º lugar, com 4%, está projetando aqui, né? Está projetando. Com 11%, 11º lugar, com 4%, quero ter algum passatempo, um hobby. 12º lugar, com 3%, quero aprender algo novo. 13º lugar, com 2%, quero fazer novos amigos.
14º lugar, e muito preocupantemente, com 2%, quero ler mais. Então, você imagina que a situação não vai melhorar. 15º lugar, com 2%, quero cuidar mais da minha casa. 16º lugar, com 2%, quero me empenhar mais no trabalho. 17º lugar, com 2%, quero dedicar tempo ao trabalho voluntário. E dos pesquisados, 23% disseram que não fazem resoluções. Com isso, a gente conclui que a maioria dos cariocas querem uma vida melhor para o ano que vem. É uma coisa provada aqui em números, e a gente sabe, e não precisa de pesquisa para isso, que de modo geral, todos nós desejamos uma vida melhor no futuro. A gente está aqui por isso, a gente quer melhorar. Em situação normal, excetuando aqui os casos em que há um abatimento, uma depressão, normalmente o que a gente espera é que a vida fique melhor. E sucesso, êxito, progresso são promessas que Deus faz para o seu próprio povo. Deus prometeu sucesso para o seu povo, ainda que caídos, ainda que rebeldes, ainda que não fazendo tudo o que Deus quer que a gente faça, Ele promete para o seu povo progresso, promete para o seu povo avanço, êxito, sucesso. E a gente não pode acreditar que o sucesso por si mesmo é capaz de atrapalhar nossa vida espiritual. Por alguma razão, uma parte da igreja evangélica acredita que o sucesso, o progresso, o êxito, por si, tem o poder de desestruturar a pessoa, de afastá-la de Deus. Isso é um equívoco, porque o próprio Deus nos manda aproveitar o sucesso que Ele promove. E Deus jamais nos daria uma coisa que nos prejudicasse exatamente no ponto que é mais importante, na nossa relação com Ele. Assim como nós não, em sã consciência, damos aos nossos filhos algo que seja muito perigoso, Deus também não nos daria alguma coisa que nos levasse a afastarmos dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Deuteronômio, no próprio capítulo que nós estamos lendo, eu vou pedir para o Pablo projetar, no próprio capítulo 8, no verso 10, a Bíblia diz assim: depois que tiverem comido até ficarem o quê? Satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Então a Bíblia está nos dizendo que Deus, ao nos ver prósperos, ao nos ver saciados, satisfeitos, alimentados, deseja ouvir de nós muito obrigado. Não no espírito acanhado ou cheio de culpa, mas com a alma satisfeita. Empurramos o prato e dizemos: está bom, Deus, eu quero te agradecer pelo sucesso, quero te agradecer pelo êxito, pelo progresso. Não há nenhum problema, então, a gente desejar sucesso em 2019. E Deuteronômio é um livro importante porque é um ponto entre o passado e o futuro. O que está acontecendo aqui? Moisés está liderando um monte de gente, mais de 1 milhão de pessoas com certeza. E agora, quem está ao redor de Moisés? Uma nova geração, pessoas que foram tiradas do Egito e que estavam sendo agora introduzidas na terra da promessa, em Canaã. Só que a primeira geração, a primeira turma não existia mais. Lembrem-se do episódio. Antes de entrarem em Canaã, Moisés manda 12 espias, 10 voltam com um relatório muito negativo, aquilo contagia o povo, contamina o povo, e o povo então é tomado por um desânimo muito grande, com exceção de 2 pessoas, Josué e Calebe, disseram: não é assim, Deus nos prometeu, vamos comer os nossos inimigos como pães, vamos engoli-los, nós vamos ganhar. Deus então deixa de fora todos os representantes daqueles cabeças, daqueles 10 espias de fora, e apenas as famílias de Josué e Calebe entram na terra. E agora com um contingente enorme de pessoas que não vivenciou o que os pais vivenciaram na saída do Egito, precisam ouvir outra vez a lei de Deus. A lei já tinha sido dada. Deuteronômio é o título do livro dado na tradução da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o texto grego. Depois houve do grego para o latim, que foi a Vulgata Latina, já na era cristã. Mas agora a Bíblia recebe esse nome, Deuteronômio, que é um nome ou não, um nome grego que significa segunda lei. É uma repassada pela lei. Moisés junta todo mundo e diz: antes de entrarem na terra, antes de colocarem os pés ali, lembrem-se. E ele vai postulando as coisas que jamais poderiam sair da cabeça de um judeu, de um israelita. Então, queridos, nós estamos hoje nesse ponto.
entre 2018 e 2019, e todos aqui foram chamados hoje a esse local para ouvirem isso, que antes de colocarmos os nossos pés em 2019, precisamos prestar atenção em algumas coisas, se quisermos de fato ter sucesso. Eu quero ter sucesso em 2019, mais do que Deus, pela graça de Deus, me deu em 2018. Eu creio que você também. E, por favor, amplie o seu conceito de sucesso para além da sua carreira, para além da questão financeira. Aliás, não são nem os maiores e mais importantes. O maior sucesso que a gente tem que buscar nesta vida é a nossa relação com Deus. O que precisa ser buscado realmente, mais do que ouro e prata, como a Bíblia diz, é a sabedoria que vem da Escritura. Porque quando a gente tem sucesso na vida, quando a gente é bem-sucedido na vida, aquilo chama a atenção para o autor do sucesso. Alguns erram dizendo, eu venci porque eu fiz isso, eu fui aquilo, eu. O cristão é levado a dizer o seguinte, eu venci por causa dele. Então, nosso sucesso aponta para um Deus que nos ensinou a lutar, que nos ensinou a cuidar da família, que nos ensinou a cuidar dos bens, que nos ensinou a cuidar da comunidade. Ou seja, o nosso sucesso bem administrado traz benefício para a gente e glória para o nome dele. Glória para o nome. Por isso é que a gente precisa buscar êxito na vida. Mas, acima de tudo, é um êxito espiritual. Não é o único. Este relacionamento com Deus, a partir dele, nasce todo o êxito que se espalha pela vida. E se de fato a gente quer ter um futuro bem-sucedido, a gente precisa guardar na cabeça uma coisa importante que eu vou compartilhar com vocês agora. É que o sucesso do nosso futuro depende da nossa obediência a Deus. O sucesso nosso de 2019 depende de nossa obediência a Deus em 2019. Depende de um compromisso sério com as ordenanças de Deus. É um comprometimento para além das palavras, para além da decisão, para além da vontade. Eu sei que todo mundo aqui, eu acho que eu posso dizer todo mundo, diz no coração, eu quero ficar mais perto de Deus, eu quero obedecer a Deus. Mas do querer ao realizar, há uma distância imensa. E o que a gente precisa é assumir um compromisso com as nossas decisões, um compromisso de executá-las. E para a gente chegar a um ponto bem claro do que eu estou dizendo aqui, é bom a gente analisar o sujeito, o indivíduo do nosso tempo. O indivíduo do nosso tempo tem muitas características que eu vou deixar de fora agora por causa do tempo. Mas algumas características desse sujeito têm a ver com o seu desejo por autonomia, própria lei. Então o sujeito de hoje é marcado por uma repulsa a ordens. Ele não gosta de se submeter a muitas ordens. Ele se submete ao mínimo de ordens que pode para poder manter intacto o seu poder de decisão, a sua autonomia na escolha. Ele ama ter a última palavra. Aí você diz, mas é a mídia que nos faz ser assim. A mídia é resultado de quem nós somos. As pessoas das agências publicitárias são pessoas que cruzam conosco pelas ruas, são as pessoas que interagem conosco na universidade, nos elevadores, nas academias, em todos os lugares. Então a mídia nada mais é do que um grande megafone, um grande porta-voz das ruas, de nós todos. Então nós estamos criando um ambiente, isso é muito dinâmico e orgânico, em que o sujeito idealizado é aquele que tem sempre a capacidade de escolher o que bem entender para a sua vida, alguém que rejeita ordenanças que venham diminuir a sua autonomia, ou a autonomia do seu eu, do seu ego. Na primeira metade do século passado, do século XX, começou a haver uma transição muito grande no mundo ocidental. A religião foi perdendo espaço. Até ali, a religião ocupou um espaço muito grande, não só entre os cristãos, mas de modo geral no mundo. Até a primeira metade do século XX, a religião tinha um papel muito grande na formação de propósito para a vida, na construção do caráter, no modelamento das famílias, no curso do mercado financeiro. Então a religião tinha uma presença que enchia a atmosfera do mundo ocidental. Só que isso mudou bastante ao longo do século XX. E a gente percebe então um desprendimento no início do século
tirando a sociedade de debaixo da influência da religião. E o indivíduo passa a ser estimulado a procurar a cura para as suas crises, a cura para a sua alma, não mais em Deus, mas fora dele. Não mais fora de si, mas dentro de si. Ao longo do século XX, a gente acompanha o homem buscando o seu propósito de vida, as respostas para as grandes perguntas da alma, e também a alegria, não mais fora dele, em alguém transcendente, mas no mergulho dentro de si. Então o homem passa a analisar-se de modo preciso, cirúrgico, observando seus pensamentos, observando os seus sonhos e até mesmo atitudes aparentemente desimportantes. Tudo isso, então, é meticulosamente analisado e o homem passa a ser um especialista de si mesmo. E esse mergulho em si vem se aprofundando, se acentuando ao longo do século XX. E o século XX deixa de ser um ambiente religioso para se tornar uma atmosfera terapêutica. Deixa de ser um ambiente em que você procurava se religar com algo transcendente para se tornar um lugar em que você encontra as respostas dentro de si. A religião é trazida para dentro da pessoa e toda a sua mística é vivida dentro de um indivíduo que busca a expansão de seus sonhos, de seus objetivos. No ambiente religioso, no início do século passado, os pastores e padres eram os grandes orientadores espirituais, eram os grandes direcionadores das almas, eram os grandes curadores do espírito. As pessoas iam em busca de sabedoria, as pessoas iam em busca de conhecimento, iam em busca de propósito para as igrejas, fosse católica, fosse evangélica, de modo geral. Os religiosos eram os guias da sociedade. Isso mudou muito, ainda existe, mas o eixo mudou, o pêndulo está em outra direção. Antes, no ambiente religioso, era o padre, era o pastor que cuidavam da alma adoecida. Hoje, no ambiente terapêutico, a alma adoecida busca os cuidados do seu terapeuta. Alguém que vai guiá-lo para dentro de si. Alguém que vai ajudá-lo a investigar os porquês dentro dele próprio. E aqui não estou querendo merecer e desmerecer ninguém. Só estou fazendo uma análise da construção do indivíduo, do sujeito que temos hoje em nossas ruas. No ambiente religioso, lá no passado, a cura da alma dependia da adequação da pessoa ao divino. Ela se sentia mal, se sentia triste, se sentia deslocada no mundo, na família, onde fosse, e ela então procurava em Deus se adequar a Ele, aos seus preceitos, aos preceitos da igreja. Ou seja, era um sacrifício pessoal, a pessoa tinha então que se encaixar em Deus. Hoje, no ambiente terapêutico, é o mundo que se encaixa dentro do meu mundo. São as pessoas que têm que se espremer dentro de mim. São as pessoas que precisam se reconciliar comigo. A minha alma cresce, o mundo todo passa a ter que caber, se encaixar dentro dos vazios da minha alma. Portanto, hoje não há nenhum incentivo à submissão ao poder divino. O Deus que é pregado hoje não é mais um Deus que cobra, é um Deus que patrocina. Não é um Deus mais que dá direção, é um Deus que segue os nossos sonhos. Nós vivemos hoje a ditadura do ego, nós vivemos hoje a busca pessoal da felicidade. E mais uma vez, não estou dizendo que isto por si é ruim, só estou dizendo que este é o nosso tempo. O poder divino existe apenas para potencializar a expansão dos nossos objetivos. Vocês ouviram aqui a lista, leram aqui comigo a lista dos objetivos para 2019. Em algum momento você ouviu alguém ou algum ponto se referindo a Deus? Alguma coisa que se refira à religião? Isso daí já é uma carta de navegação para o futuro dos cariocas. Carioca é muito religioso, muito espiritualizado, mas não tem compromisso com ninguém a não ser com ele. Foram 17 tópicos, em nenhum aparece o objetivo de crescer na vida espiritual. Por quê? Porque o Deus que foi pregado e que existe é um bloqueador de sonhos, é um castrador da personalidade, é um deformador do ego. E aí, queridos, a alma continua com fome, a alma continua com dúvidas, a alma continua pedindo direcionamento, a alma continua pedindo preenchimento, a alma continua pedindo mais. Nós somos insaciáveis. E essa alma vai buscar comida e bebida
em tudo que enxerga pela frente. Se eu não procuro mais em Deus esse preenchimento, se eu não olho mais para o alto para encontrar direcionamento, eu olho para os lados, eu olho para frente e vou me enchendo, vou comendo tudo que aparece diante de mim. Então as pessoas comem compulsivamente sexo, comem compulsivamente drogas, comem compulsivamente diversão, compram compulsivamente coisas materiais, compulsivamente viagens caríssimas em busca de saciedade, em busca de felicidade, em busca de sentido e contentamento. É assim que nós estamos vivendo, enchendo a nossa alma de coisas e às vezes de pessoas atrás de uma experiência que faça bem ao nosso ego. E é impressionante ver como que isso afeta a criação de filhos. Se faz mal para a alma algum tipo de encolhimento, se eu não posso me ajustar a alguém, se é o mundo que tem que se ajustar a mim, o meu filho não pode ser frustrado, porque se eu digo para ele não fazer uma coisa que ele gosta, se eu digo para o meu filho que ele não pode seguir por um caminho que ele quer, ainda que eu saiba que lá na frente vai ser ruim, eu posso deformar a alma do meu filho. E aí, queridos, vamos vivendo a infantocracia. Pais que correm atrás do amor do filho. Antigamente era a gente que corria atrás do amor do pai e da mãe. Tudo porque o indivíduo entrou no lugar de Deus. E assim como a Bíblia diz que tudo tem que se submeter a Jeová, ao Deus da Bíblia, nos dias de hoje, tudo tem que se submeter a mim. E é um festival de casamentos em que cônjuge não serve para cônjuge, não cede para cônjuge. Pai cede pouco para filho, mãe cede pouco para filha. E aí, queridos, falando desse sujeito hoje, um século depois dessa transição do ambiente religioso para o ambiente terapêutico, desse sujeito que tirou Deus do centro e colocou a si mesmo no centro. Quando você lê jornal, quando você assiste telejornal, quando você olha ao redor, você pode concluir que o mundo ficou mais tranquilo? O Brasil é um país com os maiores índices, se não o maior, eu peguei muito por alto, de pessoas ansiosas do planeta. Ansiedade é um sentimento de angústia que come a gente por dentro, e o que alimenta a ansiedade é medo. Medo. O combustível da ansiedade é medo. Medo de que algo ruim aconteça. E esse medo pode ser real ou pode ser hipotético. Depois de um século de transição em que Deus sai do centro e o homem vai para o centro, depois que alguns estudiosos concluíram que a sublimação da vontade era prejudicial ao ser humano, depois de um século de terapeutas dizendo que a religião deforma a pessoa e por isso aboliu-se a religião e colocou-se nela o homem, a busca passa a ser uma busca plana, uma busca horizontal e não mais vertical, a pergunta é, isto construiu um Brasil melhor? Um mundo melhor? Nós nos tornamos pessoas mais felizes? Todo mundo sabe a resposta. Não precisamos de pesquisa. Um século depois dessa transição do tempo religioso para o tempo terapêutico, em que Deus sai do centro e o homem vai para o centro, nos tornamos mais contentes. A gente vê que não tem contentamento pelo número de pares de sapatos que tem no armário, pelo número de camisas que nós não usamos. Faça essa conta hoje em nome de Jesus. Eu botei em nome de Jesus para você fazer. Botei em nome de Jesus. Conte a quantidade de camisas que você não usa há pelo menos 4 meses. Que quando você põe, você fica com crise alérgica. Os 8 alérgicos aqui riram, que entenderam o que eu estou falando. A quantidade enorme de coisas que a gente compra, e que continua comprando, e que continua não usando. Um século depois dessa transição do tempo religioso para o terapêutico, em que Deus sai do centro da vida para o homem ocupar esse lugar, quando você lê jornal, quando você assiste jornal na televisão, quando você olha ao redor, você pode dizer para os teus filhos, o futuro que te espera é um futuro mais seguro. A gente morre de medo desse mundo. E ainda se pergunta, por que eu pus filho no mundo? Por que eu pus filho no mundo? São tantos perigos, são tantas ameaças. Pablo, pode projetar, por favor, para mim, de novo? Verso de número 1.
tenham o cuidado. A palavra de Moisés é de um líder amoroso. A palavra de Moisés é de um homem de Deus, interessado no bem daquelas pessoas. Ele olha para aqueles jovens, para aqueles homens, para aquelas mulheres, muito solenemente e diz: tenham cuidado. Você só manda uma pessoa ter cuidado quando há perigo na estrada, quando há perigo no caminho. Ele diz: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse. Viver é viver. Multiplicar-se é segurança. Famílias grandes naquela época eram famílias seguras, rebanhos grandes, clã grande, gente para dividir as despesas dos trabalhos, para que vocês tomem posse da terra. A autoridade é minha. Se você quer crescer em 2019, se você quer segurança, se você quer autoridade sobre a sua vida em 2019, tome o cuidado de obedecer a Deus em primeiro lugar. Se a gente quiser a bênção de Deus para 2019, a gente tem que se colocar no lugar da obediência. O sucesso da nação de Israel dependia em primeiro lugar de sua obediência. O texto prossegue dizendo: vocês estão prestes a tomarem uma terra que está pronta. A terra já tem poço, a terra já tem plantações, a terra já tem casas construídas. E detalhe, vocês vão pegar isso de gente mais forte. Vocês vão se tornar mais fortes do que os mais fortes. E uma vez que vocês entrem, tomem o cuidado de lá dentro não mudarem isso. A fundação de uma vida bem-sucedida é a nossa obediência a Deus. Queridos, eu estou falando isso porque às vezes é muito frustrante ser pastor, porque a gente vê tanta coisa nova acontecendo, a gente vê tanta coisa nova interessante surgindo no campo da tecnologia, no campo do entretenimento. A gente vai tendo tanta novidade que traz mais conforto para a vida, e o pastor prega, fala, faz sempre a mesma coisa de sempre há mais de 2000 anos, porque a figura do líder espiritual existe, biblicamente falando, muito antes do que Jesus Cristo. E aí a gente fica tentado a oferecer à igreja uma novidade a cada 2 meses, porque sem a gente perceber, a gente entra na lógica do mercado, achando que isso daqui é um lugar de divertimento. E eu confesso a vocês, queridos, com quase 30 anos de conversão, que não conheci nada ainda diferente para uma vida bem-sucedida disso, é obedecer a Deus. Ainda não encontrei alguma coisa que nos dê a vida que a gente precisa ter, que não seja o caminho da obediência. E vou dizer, a nossa obediência, ela é parcial, nós nunca obedeceremos a Deus como Cristo obedeceu. E isso não é desculpa para não obedecer. Uma vez que não presto o que ele merece, não presto nada. O que importa é você passar 2019 colado em Deus, dizendo: Senhor, eu quero te obedecer mais. Eu quero ter prazer na sua lei. Eu quero dizer o que João falou: Senhor, os teus mandamentos não são pesados, são um prazer da minha alma. É ler o Salmo 119, que exalta a lei do começo ao fim, a lei de Deus. Embora tenha esse nome de lei, está para além de um código, está para além de uma coisa fria. É alinhar a sua vontade de Deus, e aí a gente passar a pedir o que Deus quer que a gente peça, é passar a rejeitar o que Deus rejeita, é fazer uma separação entre o santo e o profano. Estou dizendo isso, queridos, porque há uma grande confusão em nossa cabeça. Nós fomos convencidos de que ter sucesso na vida é ter dinheiro para viajar o mundo inteiro, é ter dinheiro para ficar o tempo inteiro gastando nos comércios todos, é ter dinheiro para dar aos filhos a melhor educação possível. Tudo isso é legítimo. Mas nesta busca por felicidade e sucesso, alguns cristãos perderam a capacidade de discernir as coisas. Eu estava pensando, lendo o livro de Provérbios, agora o livro de Eclesiastes, principalmente no livro de Provérbios, a palavra discernimento aparece várias vezes. A sabedoria te ajuda a ter discernimento, o conhecimento e discernimento. E eu fui então pensar o que é discernir. A palavra discernimento vem do latim discerno. Discerno significa separar. Separar. Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que consegue separar o certo do errado, o bom do ruim, o santo do profano. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem faltado discernimento a muitos cristãos.
que misturaram tudo, estão vivendo como mundanos e esperam a bênção de Deus assim. Isto não vai acontecer. E aí eu digo, em nome de Jesus, não vai acontecer, porque Deus não entra em contradição. A vida vai continuar capenga, a vida vai continuar confusa, a vida vai continuar cheia de problema, a vida vai continuar cheia de horror, porque você está confundindo as coisas. O teu sucesso, em primeiro lugar, não é pagar a conta em dia, não é ter dinheiro pulando pelo bolso, não é ser a pessoa mais linda de Niterói. O teu sucesso, o meu sucesso, enquanto estivermos encarnados nesse mundo, é obedecer a Deus em primeiro lugar. Ainda que a gente perca beleza, ainda que a gente perca dinheiro, ainda que a gente perca status, ainda que a gente perca um monte de coisa que esse mundo considera o máximo, nós temos que ter discernimento para sabermos o que é tesouro para Deus e o que não é tesouro para Deus. Isso se você quiser ter sucesso segundo Deus em 2019. Não quero andar com gente misturada em 2019. Não vou perder tempo com gente misturada em 2019. Não vou ficar dando conselho para gente que não quer discernir em 2019. A minha vida é muito curta. Tem muita gente precisando de mim. Gente que quer de fato ter sucesso conforme Deus e gente que não quer. A gente tem que olhar para o mundo e dizer, eu não sou mundano. Eu não sou mundana. Eu não posso continuar escolhendo as duas coisas. Eu não posso, como a Bíblia fala, ficar cocheando de um lado para o outro. Ora, minha perna direita puxa para um lado, ora a esquerda puxa para outro. Poxa, eu chamei um parente para vir aqui, o último culto do ano, achei que ia ser super light, você está batendo em todo mundo. Não, visitante, me entenda. A minha responsabilidade é ser pastor de um Deus que deu a vida na cruz. E a gente tem que discernir o que custou isso para Ele. A gente tem que discernir o que custou Jesus Cristo ficar no útero de Maria. O que custou para Jesus abrir mão de sua glória. O que custou a Jesus Cristo ficar ouvindo de fariseu que ele não prestava, que ele era um canalha, que ele queria enganar as pessoas e que ele e o diabo trabalhavam juntos. O que custou para Jesus ser julgado por um tribunal injusto? O que custou para Jesus Cristo viver como bandido, morrer na cruz? Custou muito, gente. E quem está falando aqui, gente, eu vou dizer do fundo do meu coração, é carne e osso. É gente que morre de medo de pecar. Falar isso tudo aqui para vocês e cair em pecado no primeiro semestre do ano que vem. Deus me guarde disso. Minha mulher não merece isso. Meus filhos não merecem isso e vocês não merecem isso. Peço diante de Deus que Ele me leve antes. Diante de Deus eu falo isso. Mas eu não vou ficar aqui pastoreando gente, dando tempo para gente, caminhando com gente que não quer crescer. Eu não preciso disso. A Plena não precisa de muita gente. A Plena precisa de gente certa. A Plena não precisa de muito dinheiro. A Plena precisa de dinheiro de gente grata a Deus. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que jogar nas regras de Deus. Porque enquanto você estiver jogando nas regras de Deus e nas regras desse mundo, é nesse mundo que você joga. Ah, mas isso é muito radical. É muito radical, porque Jesus é mais radical do que... Ninguém fez o que Ele fez. O que Jesus fez na cruz é muito radical. Deus deu a vida por um bando de pecadores. Jamais daria a vida do meu filho, João Felipe, por vocês ou por mim. Se Deus dissesse, Fabrini, para você ser salvo, Camila tem que morrer no seu lugar. Eu falei, jamais, eu vou para o inferno, convicto. Vai doer, mas ela não vai morrer por mim. Felipe não vai morrer por mim, jamais. Ele não nos perguntou, Ele deu. E fica a gente brincando de um lado para o outro. É hora da gente ver como a gente cuida de dinheiro. É hora como a gente vê como a gente cuida de namoro. É hora da gente ver como é que a gente cuida da nossa intimidade. É hora da gente repassar a vida toda. Isso se de fato quisermos a bênção de Deus para 2019. Parar de ficar falando de quem está do lado, parar de ficar criticando quem faz coisa errada, para você olhar para a própria vida. Para a própria vida.
Antes de ficar pedindo que Deus enche a sua loja de gente, antes de ficar pedindo que o seu consultório fique cheio de cliente, antes que você ficar pedindo para a sua empresa bombar, em nome de Jesus, peça a Deus para que em 2019 você obedeça mais a Deus. É ruim de ouvir? Obrigado, vocês três. Eu acho que no fundo é ruim de ouvir. Ah, pastor, mais uma vez eu trouxe, meu pai é que nunca pisou numa igreja evangélica, está ouvindo tudo isso. Muito obrigado, pastor Fabrinho. É ruim de ouvir? Mas é muito pior de falar. Porque quem anda pelo amor a César, depois do discurso dele, sou eu. Quem anda dentro do hortifruti, que vai na Starbucks, que vai por onde eu ando, na academia, sou eu. Essa mensagem está aqui na minha cabeça. Seria muito melhor para mim, estou falando para vocês, só para vocês, não contem isso para o pessoal das 9, nem para o pessoal das 18. Seria muito melhor para mim se eu fosse só médico, se eu fosse só engenheiro, se eu fosse só professor. Eu me sentar aqui e eu vim embora, mas eu sou a pessoa que está falando essas coisas. Por isso eu clamo pela misericórdia de Deus, porque eu sei quem eu sou. Mas por saber que eu sou fraco, não posso deixar de dizer o que a gente pode ser em Cristo. Estamos para construir um prédio grande de 6 andares aqui. Só falta o dinheiro, mas vai chegar. Dinheiro nunca foi problema para Deus. O problema é nosso pecado. Mas eu não quero um prédio para a gente exibir a nossa prosperidade e riqueza. Eu quero um prédio para treinar pessoas, para formar melhores homens, melhores mulheres, gente que vai de fato ser bênção para a sua casa, para os seus filhos, para pai que vai criar filho, para mãe que vai criar filho, para homem que vai ser fiel à mulher, mulher que vai ser fiel a homem, para gente que vai deixar droga de lado, para gente que vai assumir a vida de adulto, para gente que vai buscar Deus, sabedoria. Para isso que eu quero essa igreja. Porque se não for para isso, é melhor fazer outra coisa na minha vida. Então, queridos, antes de botar os pés em 2019, pense, o que eu estou fazendo numa igreja, se eu não quero levar a vida da igreja? Nós precisamos de um avivamento no Brasil, nós precisamos de uma visitação espiritual nesse país, nós precisamos que Deus pegue a igreja nas suas raízes e ponha água viva para produzir realmente fruto espiritual. Vamos nos tornar maioria em breve aqui de cristãos no Brasil. Isso é bom. É bom. Bom porque a gente também tem uma agenda que preocupa muitas vezes a maneira como algumas crianças são doutrinadas dentro de escola com absurdos. Absurdos. 300 mil tipos de gêneros sexuais, confundindo a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque o cientista físico fica dentro de um laboratório com um monte de metal, luz, tentando ver se um laser consegue furar outra placa. Aí é que a minha visão de ciência é essa, me perdoem, é só o que eu consigo. O biólogo fica com um monte de lâmina, vendo se a bactéria reage a tal bactéria, se o vírus se multiplica aqui e ali. E o cientista social fica na sala pensando em como vai ser cruzar A com B para ver no que vai dar na sociedade. E nós ficamos andando nas lâminas nessa sociedade, vivendo os experimentos malucos dessa gente, que não sabe criar filho, que não sabe cuidar de casamento, que não sabe crescer, muitas vezes. É gente que vive numa caverna cheia de livro, dizendo como a vida é sem conseguir viver, que nunca empreendeu nada, além de um estudo pessoal. São cientistas sociais que ficam bolando, mexendo com a nossa cabeça. Começa na universidade, enche a cabeça dos alunos e depois vai para a Malhação, para a novela das 8 e todo mundo começa a celebrar o absurdo. O absurdo. Voltando, estamos nos tornando maioria? Sim, é bom porque a gente dá uma freada nessa maluquice. Agora, ser maioria por causa de agenda política, não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para ver um povo santo ligado a Deus outra vez. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados.
Deus tem poder suficiente para dar a você o melhor ano de sua vida. Amém. Deus quer que você progrida. Amém. Deus quer que você seja muito feliz. Amém. Mas acima de tudo, Ele quer que você obedeça. Amém. Nem precisei indicar vocês. Aprenderam rápido. Porque em obedecer a Deus a gente encontra a nossa paz, a gente encontra o nosso discernimento, a gente encontra a nossa alegria, a gente encontra a nossa resposta. Quantas e quantas vezes você não foi aflito para a Bíblia e Ele acalmou teu coração com um salmo? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Quantas vezes você, com a tua alma angustiada, foi em oração, dobrou teu joelho e Ele, num toque de 5 minutos de oração, mudou teu espírito? Pode levantar a mão. É nele que está a nossa paz. Agora não é só entrar para pedir, é entrar para dizer: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer. Queridos, o nosso sucesso em 2019 depende basicamente disso, da gente dizer: eu quero te obedecer, Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos privilegiados, privilegiadas, por estarmos aqui, diante da Tua Palavra. Um único verso causou isso em nosso coração. Um único verso, uma fagulha de um incêndio que o Senhor pode tocar em nossa vida. A Tua Palavra é fonte inesgotável de sabedoria. A Tua Palavra é capaz de inundar todo o nosso ser como nenhum sapato novo é capaz de fazer, como nenhum marido é capaz de fazer, como nenhuma esposa é capaz de fazer, como filho algum pode fazer. Nós te pedimos, ó Deus, perdão por termos brincado em 2018, por termos ficado cocheando entre o mundo e a igreja, entre nós e o Senhor, e ainda assim pedindo a Tua bênção, a Tua companhia, a Tua presença. Nós queremos fazer diferente em 2019, nos arrependemos disso e queremos acertar a nossa vida com coragem para dizer para quem estiver conosco: olha, o meu caminho é em direção a Deus, quer vir comigo? Não, um abraço. Que a gente tenha coragem, ó Deus, para perder dinheiro, para perder pessoas, para perder status, mas também que a gente sabe que vai ganhar muito, Senhor, muito mais do que essas coisas que serão tiradas por amor a Ti. Então eu te peço em nome do Teu Filho, com humildade no coração, sabendo da minha fragilidade, eu confesso diante de Ti a minha completa dependência do Senhor na minha vida. Levo a sério o que o apóstolo Paulo falou: quem está de pé, cuide para que não caia. E eu não caio pela graça de Deus, não caí ainda e creio que não vou cair pela graça de Deus. Então, Senhor, embasado no Teu poder, revestido do Teu poder, sobre as Tuas promessas para a minha vida, eu peço que o Senhor faça uma limpa na Igreja Plena. Estou te pedindo em nome de Jesus, faz uma limpa na Igreja Plena em todos os cantos. A gente sabe que sempre vai ter joio com trigo, mas nós pedimos para que o Senhor leve para muito longe o maior joio possível que o Senhor puder levar, Senhor. Nós não precisamos disso aqui lotado de gente, nós precisamos de gente certa aqui dentro. Como disse Jonatas, diante de muitos inimigos é apenas um escudeiro, para Deus pouco importa salvar com muitos ou com poucos. Senhor Deus, ainda que sejamos 5 pães e 2 peixes aqui, isso é o suficiente para o Senhor alimentar a cidade de Niterói. Então, em nome de Jesus, levanta pães aqui dentro, peixes aqui dentro, que haja arrependimento, que haja busca por Deus, que haja um propósito de oração todos os dias em janeiro, começando já hoje, pedido de mudança de vida, pedido de mudança de comportamento, quebrantamento, choro, rosto no chão. Queremos nos humilhar diante da Sua presença e dizer que 2019 só será bom se o Senhor for conosco. Como Moisés falou: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não nos acompanhar. Acompanha Teu povo por 2019.
Nós não confiamos no homem. Não é presidente que vai nos salvar, não é governador que vai nos salvar, não é a polícia que vai nos salvar. Quem vai nos salvar é Jesus Cristo, é o nosso Deus. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos leve assim. Que 2019 seja o ano de maior comunhão com Deus na nossa vida. Um ano em que dons vão surgir, pessoas, jovens vão surgir, que vão liderar, que vão para o seminário, gente que vai casar, famílias que vão começar, uma igreja que vai ser construída para formar crentes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito. Dê um abraço a quem estiver do seu lado. Desejo a essa pessoa um ótimo fim de ano. Vamos com Deus.